Bom dia, tudo bem? Minha última aparição foi há 3 anos atrás, no meu último vídeo denominado Maldito Ensino Médio, né? Quando eu falava ali sobre a fase do terceirão. E agora eu tô com 21 anos na cara, tá? Por incrível que pareça. Então eu vou falar sobre a fase que eu tô agora na vida, que seria aí bem o início da vida adulta, né? O tipo jovem adulto ali. Isso na minha visão, claro, que é de um cidadão aí do submundo da classe média de Porto Alegre, tá certo? Eu queria comentar primeiramente que essa é a melhor fase da minha vida até o momento, mas não tanto pro mérito dela, tá? Mas principalmente aí quando comparada com outras fases, como a adolescência, por exemplo, que pra mim ali com certeza foi um estado de psicose constante, tá? Que eu estava completamente cru e por isso é classificado ali como no máximo uma criatura, né? E agora com 20 anos eu estou menos cru, já deu tempo de criar ali certas cascas e certas bagagens que fazem essa ser a fase como se melhor comigo mesmo, com toda certeza. Mas eu preciso admitir que é culpa minha, tá, não ter conseguido curtir tanto esse período da adolescência. Isso porque eu era amargo além do aceitável. Hoje eu me considero um amargurado controlado, mas na época eu encrencava até mesmo com a bondade, né? Alguém vinha me dar um bom dia e eu pensava, bom dia pra quem? Pra mim, cara, pra você, pra nós que estamos aqui, sabe? Desejo um bom dia, né? É cansativo conviver com gente assim. Qualquer resposta para qualquer pergunta nem ia ter o processo de experimentar se é bom ou não. Já ia estar engatilhado uma resposta, uma opinião negativa, né? Até mesmo para perguntas como foi seu dia, hein? Foi uma merda, porra, sempre isso, cara. Sempre isso. Tu nunca tem um dia bom, né? Sabe, se tu é o Leôncio, tudo bem. Por conta que o Leôncio sempre tem ali uma ave de topete avermelhado e personalidade sádica que te incomoda sempre que ele tá querendo fazer atividades básicas do dia a dia. Aí tem todo o direito de reclamar sempre. Mas, pô, como não era o meu caso, cara, eu tava fazendo força pra ver o lado ruim das coisas. Né? Sempre tinha algo pra reclamar. E se não tinha, inventava. Nada nunca pode tá bom, sabe? Por conta que gosta de contar pros outros a história que se fode, né, para gostar de ouvir uma validação de, nossa, isso poderia acontecer contigo mesmo, ou alguém passar a mão na tua cabeça para dizer, tu não merecia isso. Sabe, é tentador às vezes pagar uma de azarão por isso. Porque é interessante, é curioso, né? Até pode ser charmoso ser um deles. Por exemplo, ali, o seu Madruga, né? Tu já viu alguém que torce pro seu barriga? Eu espero que não, né, cara? Porque daí tá em péssimas companhias, né? E não me entenda mal, tá? Muitas vezes o dia é realmente ruim e tem coisa de sobra pra reclamar, né? Mas eu hoje tento tomar cuidado nessas horas, porque o desconforto normal do dia a dia se torna terrível quando ele vira uma forma de tu se sentir especial, sabe? E é terrível também conviver com o sentimento que mesmo se tu estiver voando por aí num tapete voador ou na nuvem do Goku que seja, cedo ou tarde tu vai colidir com uma montanha e ser aniquilado. Mas ainda tem coisas que me incomodam sem motivo, tá? Por exemplo, como tá ali o grupo, o pessoal reunido de boa, né? Todo mundo junto. E ocasionalmente vem um silêncio, né? Natural. Mas aí um indivíduo com a mente barulhenta não permite que esse silêncio exista por 30 segundos que seja e já solta um ai ai. Pois é, né? É, não é fácil não. Ninguém tem uma novidade? Ou pior, cara, falam, nossa, que silêncio, tipo, que estranho. Cara, tem, assim, quando alguém fala isso, estraga meu dia, cara. Acabou, assim. Se eu tivesse comendo ali, mascando um bom último chiclete, o último Trident do meu bolso, ele começaria, assim, a ficar com aquele gosto sem nada e aquele estábulo sólido de pedra, assim. Estraga tudo, sabe? Nunca mais faz isso, cara. Ou também quando alguém diz, porque eu sou assim, porque eu tenho um humor quebrado, sabe? Não se assustem. Nossa, tem que ter paciência, cara. Isso se assemelha quando tu conhece um grupo, assim, e alguém faz uma brincadeira fora do tom, sabe? Sem graça, assim. E um cara fedendo te encara no teu olho e fala, vai se acostumando, hein? Aqui com nós é assim. Se escutassem o que a gente fala, a gente seria cancelado. Tipo, com certeza, assim. Cada um daqui do grupo comete um crime diferente. Né, Gabriel? Né, Amanda? Né, João? Fala tu. Fala pra ele. Que da hora, cara. Que bonito isso. Que bonito. Que legal, cara. Ainda bem que você tá orgulhoso disso, sabe? Tem que se fazer de louco, cara. O que tu vai dizer, sabe? Tem que ter muita paciência, cara.
Ou também uma situação que me ocorreu esses dias, assim, que tava 3 graus Celsius aqui em Porto Alegre, né, cara? Daí eu tava de luva, né, no inverno porto-alegrense, certo? Só que daí chegou um cara e me olhou assim, fez a seguinte indagação. Falando, nossa, tipo, tu tá de luva? Tô, cara. Tô. Estou de luva, sabe? O homem adoece, pelo amor de Deus, cara. E o frio nem é o ponto da questão, sabe? Nem se tivesse 35 graus tu merecia uma explicação minha. Mas enfim, isso aí foi só um parênteses, né? O que importa é, ainda bem que o tempo passou desde o fim do ensino médio, né? E a ação do tempo e a consciência me fizeram repensar várias coisas e mudar, né? É bom mudar. E tem que tomar cuidado nesse processo. Por conta que eu vejo pessoas que ao identificarem que, isso tá errado na minha vida, ao invés de mudar o que tá errado em si, vão lá e mudam de forma nada natural tudo que engloba elas como pessoa, né? Criando ali uma versão bizonha, toda remendada de si mesma. E isso cria algumas situações, né? Uma delas é o ser humano que cresce e pensa, porque agora eu evoluí, sabe? Tô em outra sintonia agora. E aí gosta de fazer de um traço da personalidade, gostar de conversas profundas, né? Somente amizades profundas, somente sentimentos profundos, relações profundas, escalações profundas, passe em profundidade, sabe? Tudo profundo. No FIFA o cara só passa com um triângulo. Né? E esse é o mesmo tipo de jagunço que chega numa conversa contigo ou num grupo e fala assim: tá, agora vamos falar nos papo cabeça, tipo, evoluir, sabe? Falar do que importa, sair desses papo fútil. Pelo amor de Deus, né, cara? Aí tu vai ver o papo cabeça do cara, é uma encheção de linguiça com um mau gosto desgraçado, misturado com umas frases e referências extremamente saturadas, que já foram escolhidas antes mesmo da conversa começar e que vão ser usadas goela abaixo independentemente do tópico. E claro, falas com uma grande presença de não porque eu acho que, tu não acha nada, cara. Tu não acha nada, cara. Não é porque tu tá falando de um assunto interessante ou complicado que automaticamente tu tá falando algo genial, sabe? Também é muito comum usar uns termos que não tem no dicionário Aurélio. E por isso acha que virou Albert Einstein, virou Aristóteles, sabe? Daí, tem que ter paciência, cara. E esse tipo de papo, entre aspas, cabeça, né? É bom, é da hora, é importante, eu curto. Mas principalmente quando abordado de uma maneira sutil, né? E especialmente verdadeira ali. Agora, outro arquétipo que também me incomoda é os maninhos que crescem e ficam doidos da cabeça e contraem o que eu tô chamando aqui de síndrome de Gengis Khan. Que é os caras que estão querendo conquistar o mundo todo pra si. E entram numa paranoia de que estão numa competição eterna com todo mundo. Pra exemplificar isso, eu vi a bio do Instagram de um ex-colega meu esses tempos e era motivado pelo medo de ser só mais um. Tua motivação, um medo, cara? Absolutamente não, tá ligado? Essa frase é muito triste pra sua conduta de vida, assim. Mostra uma baita de uma angústia, cara, que atinge muita gente da minha geração. Que cria ali, acaba virando ressentimento e ódio ao próximo e a si mesmo, né? Por não conseguirem gabaritar e alcançar as cartilhas que o mundo te vende. De como vencer na vida, ou de como ser homem de verdade, tá ligado? Ser um homem de alto valor. Ou algum outro termo porcamente traduzido de algum doido dos Estados Unidos chama literal, sabe? Tem essas cartilhas aí, né? Ser o homem é ser o cara que resolve sem reclamar, que conquista, tem liderança, é dono de si. Mas, bom, os caras não conseguem completar isso, sabe? Nem o Tony Soprano conseguia completar essas cartilhas. Aí, diante dessa impotência, ser homem vira um cosplay. Vira cortar lenha, falar grosso, ser agressivo, falar batesto, que não sei o que lá, batesto, sabe? Apontar a virtude pra tudo que é lado e por algum motivo constantemente ter paranoia e fantasiar sobre serem traídos, né? E torcer o nariz pra tudo que é novo. Tu vê muito desses delírios nas redes sociais, sabe? Por exemplo, esses dias que apareceu pra mim o vídeo singelo de uma criança arando uma terra com uma enxada, sabe? E eu cometi o erro gravíssimo de abrir os comentários, né? E daí era só os caras falando, não, porque esse aí não vai falar todes. Porque esse aí é raiz de verdade. Com esse aí não vai ter mimimi, né?
Sabe o Neymar hipotético, cara? Então eles vão lá e naquela imagem criam uma criança hipotética que vai crescer e se tornar o super-homem hipotético que eles emulam ser, sabe? É uma imaginação extremamente fértil. Ninguém pode tirar isso deles, tá? Isso não dá pra negar. Se hoje o Gugu Gaiteiro faz o cepo de madeira, iam comentar a mesma coisa, tá ligado? Gugu Gaiteiro, né, cara, me remete ali aos tempos peculiares da South America Memes, que foi quando eu surgi na internet em 2017, há 9 anos atrás já, por incrível que pareça. Que foi quando meus vídeos viralizaram, né, e viraram memes ali, curtinho Soul No, cantando Soul No pro meu gato, né, 3 frases sem falar de putas, roubos, gangue e morte, te matar alguém, é uma evolução esse menino, né. É doido, né, cara? Que tempos, né? E foi daí que se difundiu esse canal chamado Strex, né? Que é esse o nome por conta do meu nick do Minecraft, tá? Meu nick no HG ali. E é interessante, cara, por conta que quase sempre que eu converso com alguém sobre meu canal, vem a seguinte indagação, né? Com todo o alcance que tu teve, cara, como é que tu não fez uma grana boa com o YouTube, né? Como é que tu não encheu o bolso aí, cara? Como, sabe? A verdade é que eu, com 12 anos, ali na época dos vídeos, eu tinha o brilho nos olhos condizente da idade, sabe? Eu não monetizei meus vídeos no auge por conta que eu dizia que se eu monetizasse, eles iriam perder a essência. Iam se tornar algo forçado e feito só por dinheiro, né? Veja só a pureza das crianças, né, cara? A inocência. E é bonito isso para pensar, né? Hoje eu só consigo ver e pensar igual todo mundo, né? Que pirralho otário, né, cara? Pelo amor de Deus. Por exemplo, ali o gaiteiro, né? O Gugu, né? O Gustavo Gaiteiro. Que também era uma criança gaúcha da época, deve ter enchido os bolsos, né? Deve ter comprado 200 hectares de terra pra plantar milho. Tem milho na real, né? Soja, esse desgraçado, né, cara? Tô brincando, tá? Mantemos o terreno improdutivo ali, o gaiteiro, não é mentira, tá? E era uma boa criança que fazia ali altas brincadeiras, né? Eu só tô com inveja dele por conta que hoje ele deve estar aí empilhando hectares. E tocando gaita, né? Senão ele deveria tirar isso aí do nome dele. Bom, eu era só mais uma criança na fase de me divertir gravando vídeos pro YouTube, né? Que veio logo depois da minha fase de querer ser jogador de futebol, né? Acabou com meus 11 anos, né? Que foi meu primeiro sonho e a primeira decepção também da minha vida. E o sonho era ser ponta esquerda do Grêmio, né? Fazer gol em Grenal, mudar pra pessoa calar a boca, ganhar a Libertadores da América, né? Romper o ligamento do joelho e depois voltar pra lesão e calar a boca dos críticos, né? Essa era a minha vontade. Mas na realidade eu era lateral direito, tá? Eu fiz 2 assistências na minha vida que eu lembro até hoje e nenhum gol, nem mesmo em treino, assim, sabe? Ou seja, aí a vida te mostra que não é tão fácil assim desde cedo, né? Mas não pode ficar parado, né, cara? É bom tentar. Eu tive já fases ruins quando eu ficava numa pira de quero ficar só existindo, sabe? Nada faz sentido. E esse pensamento pode soar radical entre os colegas da catequese na 4ª série. Mas depois que tu começa a ter obrigações, cara, tem que buscar ajuda, sabe? Eu, por exemplo, fiquei ali uns 2 anos numa fase de que achei que tava absolutamente tudo perdido, assim. Eu sentia que eu não dava nenhum passo pra frente em nenhum âmbito da vida, sabe? Era uma bola de lã que tava pesando dentro da minha caixa torácica que eu não podia só tirar, né? Tinha que desenosar ali com as costelas. E esse não é um sentimento que surge do nada, né, cara? É algo acumulado que se manifestou por chegar a hora de sentir na pele a desilusão com o mundo mesmo, né? Tudo desigual, sabe? A democracia presidencialista é falha, o sistema que a gente tá é falho. Mas eu vou fazer o que quanto a isso, cara? Eu vou fazer o quê, sabe? Definhar por mais 2 anos, pensando que, meu Deus, não tenho o que fazer. Não vou, né, cara? Já que eu tô nesse pântano, já que eu sei que eu tô nesse pântano gigante aqui, pelo menos eu vou ser um sapo da hora ali, tá ligado? Tipo aqueles azul venenoso que mata boi com veneno, sabe? Ou seja, no passar desses anos aí, o mundo continuou a mesma coisa, né, cara? O que mudou foi só minha perspectiva sobre a situação, assim, e conseguir conviver com isso, né? Isso, claro, mudando constantemente, errando muito mais do que acertando, sabe? Experimentando bastante. E assim, hoje, finalmente, eu vejo aí um horizonte mais bem desenhado, com noites que eu durmo tranquilo, que é um ponto muito importante, né? E, sabe, tô feliz, tô sereno comigo mesmo, com universidade, estágio, hobbies, projetos e pessoas boas na minha volta, com toda certeza. E é bom, né? Eu tô aqui discordando do meu de 15 anos, que é diferente do meu de 17, que é diferente do meu de 19, que é bem diferente do meu de 21, e com certeza vai ser diferente do meu de 23, sabe? Que vai ser diferente do meu de 25 também, que vai querer que eu veja esse vídeo e cale a boca, sabe? E
E é bom ir mudando, né? Tiveram momentos que eu era lotado de certezas. Eu usava eu mesmo de régua pra saber se algo tava certo ou errado, né? Não, porque minha vida vai ser assim, eu gosto disso, eu odeio aquilo, isso aí tá certo, aquilo ali tá errado, e eu sou assim, ponto final. Sabe, calma, calma, cara, não é bem assim, sabe? E pensamos, né? Se eu pudesse falar comigo mesmo de 16, 17, 18 anos, mesmo reclamando de muita coisa ali, eu ia passar para ele uma visão otimista do futuro. Sim, otimista. Claramente eu ia omitir alguns fatos, sabe? Da mesma forma que se omite para a criança da família alguns segredos perversos dos membros dela. Tipo assim, não vai contar pra criança de 9 anos que o vovô cometia crimes hediondos por pura maldade, sabe? E que ele nunca foi preso por nenhum deles, inclusive, sabe? Mas sim, eu daria uns papos otimistas, mesmo sabendo que eu não iria curtir ouvir. Por conta que antigamente nada me deixava mais puto do que o Inspetor Felicidade, o Teletubbies, que vinha me falar: vai ficar tudo bem, cara, vai ficar tudo bem, sabe? Pô, se anima aí, mano, tu é jovem, tu é mó da hora, pô, relaxa, 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 sabe? Sempre que alguém via me dizer isso, parecia só que tava zoando da minha cara, cara. Porque não é possível que tu tenha todas as respostas. Não é possível que tu olha pros lados e vê o mesmo que eu, tá tudo bem pra ti. Sabe, como é que tu faz isso, cara? Não é possível, né? Porém, depois acabou sim melhorando, né, cara? Aí tem que olhar pra trás e falar parabéns aí. Parabéns, comemora, Inspetor Esperança. Realmente melhorou as coisas, sabe? Eu falei de vários arquétipos aqui, de pessoas sem noção e coisas que me incomodam, mas também tem muita gente da hora, cara, muita gente fina, muita gente bem intencionada e que tem ali suas próprias características que as destacam, né? Saímos daquela lógica tribal do ensino médio, eu percebi que tem muita gente que tá só seguindo e cuidando do seu próprio caminho, né? E que fazem no mundo um lugar mais legal e bonito do que a visão mórbida que eu tinha antigamente, sabe? Não tá tudo errado, né? E eu tenho certeza disso. E como que eu sei? Por conta que nesse verão eu fui pra Florianópolis, né, ali na praia, e numa trilha eu vi com meus próprios olhos um macaco comendo banana, sabe? Não existe coisa mais correta do que isso, né? Não tem como tu vir aqui olhar na minha cara e me dizer que tá tudo errado depois disso, sabe? Não tá, não tá. E agora, para concluir o vídeo, eu agradeço a todas as 900 pessoas que comentaram no meu último vídeo em 2023. Toda semana sempre tinha alguém ali me cobrando para postar algo, tanto ali, tanto nos comentários da aba comunidade, no Twitter. E também eu agradeço meu grande parceiro Bernardo aí, que sempre me cobrou para gravar e encheu o saco para ir atrás de pôr as ideias em prática. E também contribuiu para ideias desse vídeo, né? Também agradeço ao Rokutan, claro. Nunca gravaria um vídeo mostrando a minha cara com o tampo de espinha que eu tinha. E, bom, Rokutan, você salvou minha vida, né? E é isso, um bom dia pra todos, meus amigos e minhas amigas. Um abraço. Eu volto aí entre um prazo de 3 dias e 3 anos, né? Vamos ver o que o futuro me reserva, né? Pensei até em gravar umas lives aqui no YouTube, igual fazia quando eu tinha 12 anos, né? Mas vamos ver, tá? Ok, tamo junto.